Olá, muito boa tarde a todos. Eu sou o Pedro Quintão e estamos aqui para mais uma live abençoada para falarmos, sobre a palavra de Deus, a santa, eterna e gloriosa palavra, sobre o reino dos céus, sobre Jesus. Então, gente, só tema abençoado aqui para poder edificar a sua vida, porque é o que importa, né? Nesse mundo de mentiras, nesse mundo de muitas informações, muitas vozes, nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. E para ouvir a voz de Deus, basta você abrir a sua Bíblia, né? Eu não digo que Deus não possa falar de outras formas, pelo contrário. Eu mesmo já tive inúmeras experiências sobrenaturais, né, de ouvir a voz de Deus, não estritamente no texto bíblico, mas no sentido de alguma pessoa chegar e responder uma oração que eu tinha acabado de fazer, por exemplo, né? Então eu orei lá em silêncio absoluto, só na minha mente, e depois chegou uma pessoa e respondeu as orações que eu havia feito. Isso é ouvir a voz de Deus. Mas é claro, né, sempre que nós ouvimos a voz de Deus em contextos que não seja lendo a Bíblia, como que nós saberemos que é a voz de Deus? Se o que a pessoa falou, se o que a situação falou, se o que nós vivemos, né, nessa experiência está de acordo com o texto bíblico, né? A Bíblia é a nossa régua, né, a nossa baliza para nós sabermos se foi Deus mesmo que falou. Então, mas o método objetivo, né, de você ouvir a voz de Deus é você abrindo a sua Bíblia, né? Deus pode falar através de outras pessoas? Pode. Deus pode falar através das coisas criadas? Óbvio que pode, mas a forma objetiva de Deus falar é você abrindo a sua Bíblia. Talvez também porque vai passar o seu dia e você não vai ter nenhuma experiência sobrenatural nesse sentido de alguém chegar e responder a sua oração, por exemplo. De alguém chegar, te ligar, olha, cara, Deus mandou te falar isso, isso e isso. E você saber que é Deus que falou mesmo, porque só você sabia aquilo que a pessoa acabou de te falar, né? Então, às vezes, você vai passar dias, semanas, sem vivenciar experiências sobrenaturais como essas que eu citei. Então, nós temos uma certeza. Se nós abrirmos a Bíblia, né, nós vamos ouvir a voz de Deus. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Nós não podemos depender o nosso ouvir a voz de Deus nessas experiências, porque vai que ninguém te liga para falar uma coisa dessa, de te entregar uma palavra de revelação, uma palavra de conhecimento, vai que ninguém te aborda, enfim, aí você vai ficar sem ouvir a voz de Deus naquele dia, e se isso se perdurar por semanas, meses, anos, você vai ficar anos sem ouvir a voz de Deus. Então, assim, é melhor jogar no que dá certo, né? É melhor jogar na segurança. E qual é o que dá certo? Qual é a segurança? Você abrir a sua Bíblia, porque aí, com certeza, eu te garanto, você vai ouvir a voz de Deus. Amém? Mas o que eu me propus a falar aqui nessa live de hoje é sobre um tema muito conhecido na Bíblia, uma passagem bíblica muito famosa, muito conhecida, que já foi aí tema de músicas, de pinturas, né, de livros, enfim, é uma passagem muito famosa. Eu me refiro a Daniel na cova dos leões, tá? Quem nunca ouviu essa história, né? Talvez você nunca chegou a ler na Bíblia essa passagem, mas você já ouviu em alguma pregação, alguém te contou. Eu penso nisso porque tem aquelas histórias bíblicas, né, que todo mundo conhece desde pequeno, né? Independente se você é cristão ou não. Por exemplo, tem a história de Davi e Golias, né? Todo mundo conhece essa história desde pequeno. Daniel na cova dos leões, todo mundo conhece desde pequeno. A Arca de Noé, todo mundo conhece desde criança. Então tem essas histórias mais famosas. E Daniel na cova dos leões, ele entra nesse escopo de histórias que são mais conhecidas, né?
Mas o que nós vamos fazer aqui hoje é tirar os códigos, é extrair os conhecimentos, ou melhor, os ensinamentos que essa passagem bíblica de Daniel na cova dos leões nos transmite. Porque essa passagem, meu amigo, tem muitos códigos preciosos para a nossa vida. Quando nós formos ler a Bíblia, nós não podemos lê-la como se estivéssemos lendo um jornal ou um livro qualquer. Não. Nós temos que meditar na palavra. Né? Meditar. O que é meditar? É você focar a sua atenção naquilo durante algum tempo e ficar ali preso, né, com a sua mente, com a sua atenção. Né? Então você ficar ali focado naquilo, né? Meditar naquilo. E eu sempre ouvi isso, né, que ao ler a Bíblia nós temos que fazer como um ato de ruminar. Né? O que é ruminar? Um boi, por exemplo, ele está lá no pasto, ele come o capim, né, mastiga o capim e engole. Só que à medida que ele engole aquele capim, não é definitivo, porque o capim volta para a boca dele, aí ele vai lá, mastiga de novo, depois engole o capim de novo. Então isso é ruminar. Então nós temos que ruminar a Bíblia, né? Ou seja, nós temos que ler, né? Depois voltar naquilo, depois pensar bem, sabe? Até a gente extrair os códigos que há no texto. É como se você fosse, por exemplo, fazer uma mineração em busca de ouro, né? Uma mineração não é fácil, você tem que ter as ferramentas, você tem que ir lá, cavucar as pedras, tal, procurar, até você achar o ouro. Então assim é o texto bíblico, nós temos que cavucar o texto bíblico até a gente achar o ouro, até a gente extrair os conhecimentos. Amém? Então olha só, Daniel na cova dos leões. O que essa passagem nos ensina? Leiamos primeiramente, né, o texto. Daniel, capítulo 6, tá? Essa história de Daniel na cova está lá no capítulo 6, né? E até mais ou menos aqui, do versículo 1 até o versículo 28, beleza? Olha só o que diz a palavra do Senhor. Dario reorganizou o seu reino. Né? Quem é Dario, gente? Dario é quem assumiu, né, quando o rei Belsazar morreu. Tá? Até a passagem anterior aqui, a esse capítulo 6, fala isso. Naquela mesma noite, o rei Belsazar da Babilônia foi morto. Dario, o Medo, tinha 62 anos quando o sucedeu como rei. Então, o Dario era o rei da Babilônia, né? E lembremos também que era o contexto do Império Medo-Persa, ok? Então tinha um império ali, assim como existiu o Império Romano, né? Tempos depois do Império Medo-Persa, naquela época lá quem dominava era o Império Medo-Persa. E o Dario era o rei da Babilônia, né, que assumiu esse posto após a morte do rei Belsazar. Então vamos lá. Dario reorganizou seu reino. Ele designou 120 governadores para administrar todas as províncias do reino. Sobre eles havia 3 ministros, e um deles era Daniel, ou seja, Daniel tinha um cargo real, ok? Eu vou lendo e vou parando, tá, gente? Para a gente ir aí entendendo o texto. Os governadores se dirigiam aos ministros, que tinham a responsabilidade de manter tudo em ordem. Mas Daniel era cheio de vitalidade e tinha uma inteligência tão superior aos outros ministros e governadores que o rei decidiu designá-lo responsável por todo o reino. Ou seja, Daniel era um cara bom, né? Ele trabalhava com excelência. E a Bíblia diz que ele tinha uma vitalidade, ou seja, uma energia, ali, uma força e uma inteligência, né, um conhecimento tão superior aos demais ministros e governadores que o rei decidiu dar uma nomeação melhor ou superior ou mais especial para Daniel, ok? Os ministros e governadores se reuniram para ver se descobriam algum ponto fraco de Daniel que pudessem usar contra ele, né? Mas não conseguiram nada. Olha só como que é o ser humano, né? O rei decidiu
nomear Daniel como o responsável por todo o império, né? Por todo o reino. Tá? Ou seja, Daniel seria um governador. Ele seria nomeado governador. Então, gente, tinha tudo para ser assim, felizes para sempre, né? Poxa, beleza, Daniel era inteligente, Daniel trabalhava bem, tal. O rei decidiu nomeá-lo como governador. Ok, beleza. E assim todos viveram felizes para sempre. Só que, infelizmente, o mundo não é assim. O mundo não é um conto de fadas, certo? E, infelizmente, as pessoas têm uma coisa perversa, né, chamada inveja. Né? A inveja é um pecado perverso, é um pecado horrível, porque consome tanto a pessoa que sente, né, a inveja, quanto também o alvo da inveja. E aí Daniel, a Bíblia não fala que Daniel passou a perna em alguém para conseguir ser nomeado governador. A Bíblia não fala que Daniel, ele, sabe, fez algo ilícito para conseguir ser nomeado ali pelo rei Dario. Não. Daniel foi simplesmente reconhecido pelo trabalho que ele desempenhou. E os amigos da onça ali, né, os colegas de equipe de Daniel, aqueles que compartilhavam ali do trabalho na realeza, sentiram inveja de Daniel. Né? Por que Daniel e não eu? Eu sou melhor que Daniel, tal. Devem ter falado isso, né? E aí a Bíblia fala que eles começaram a procurar algum motivo, alguma coisa para poder derrubar Daniel, sabe? Alguma falha em Daniel para poder tirar ele do jogo, tá? Mas uma coisa eu já adianto para você. O que é do homem, o bicho não come. Eu vou repetir essa frase aqui ao longo dessa live, porque nós vamos entender o porquê disso. Mas grave isso. Pega isso agora que lá na frente você vai entender. O que é do homem, o bicho não come. O que Deus tem para um indivíduo, para um ser humano, é dele. Ninguém pode impedir os planos de Deus. Ninguém pode impedir da história que Deus escreveu para a sua vida se cumprir à risca. Ninguém pode. Não tem inveja nesse mundo que impeça, não tem diabo nesse mundo que impeça, não tem nada que impeça, porque Deus está no controle. Tá? Inclusive é sobre isso que nós vamos tirar de uma grande lição que nós vamos ter aqui a partir desse texto, é que Deus está no controle de todas as coisas. O universo, o mundo, não é governado pelas autoridades. Os fatos do cotidiano não são obra do acaso, nada disso. É Deus que controla todo o universo. Desde as principais coisas, como o movimento dos planetas, até as pequenas coisas, como a rota que um cisco de poeira faz no ar. Né? Entenda isso e você vai conseguir descansar. Você vai conseguir deitar sua cabeça no travesseiro e dormir em paz. Não importa se porventura alguém sente inveja de você. Não se preocupe com os invejosos, meu amigo. Não se preocupe. É Deus que está com você. Nós veremos adiante aqui que os invejosos não conseguiram frustrar os planos que Deus tinha para Daniel. Não conseguiram. Por quê? Porque não eram os invejosos que estavam no controle das coisas. Era Deus. Amém? Então vamos continuar aqui, tá? Para a gente poder entender. Mas não conseguiram nada, ou seja, não conseguiram achar nada de errado em Daniel. Por quê? Daniel era exemplar e absolutamente confiável. Não conseguiram achar nenhuma evidência de negligência ou má conduta em Daniel. Após inúmeras tentativas, desistiram e disseram: nunca vamos descobrir nada contra esse Daniel, a não ser que inventemos alguma acusação e tramemos algo contra ele. Olha só, cara, que coisa. À medida que os invejosos aqui não acharam nada contra Daniel, aí eles resolveram inventar,
né? Pô, já que a gente não achou nada, vamos inventar alguma coisa. É assim que é a vida. Se não tiverem nada para criticar você, se não tiverem nada para falar ali, ó, tá vendo? O que ele faz de errado, ali a falta dele, eles vão inventar, sabe? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que você é uma pessoa que, tipo assim, chegava atrasada em todos os lugares, né? Você chegava atrasada, tal, sempre perdia a hora, e alguém vai lá e te critica. Poxa, cara, você só chega atrasado, que coisa feia, tal. Ou seja, é uma crítica ali, pode ser uma crítica dura, pode ter jeitos e jeitos de falar, sim, mas é uma crítica que até, assim, pode produzir um bom fruto. É uma crítica que, no final das contas, pode até valer a pena para você, porque através dessa crítica você vai mudar esse hábito seu de chegar atrasado. E aí tá, mediante essa crítica você, não, cara, eu tenho que mudar, eu tenho que passar a chegar no horário e tal, e você começa a chegar no horário direitinho. Ou seja, não dá para falar mais que você chega atrasado. Mas a pessoa ali, ela quer criticar você. Ela quer se colocar como superior e quer rebaixar você a todo custo. Ela quer se colocar como o bastião da moralidade, o exemplo de tudo, e colocar você como sempre está faltando algo, certo? Então, como não tem o que criticar você, ela vai inventar alguma coisa. Ah, mas agora ele chega no horário, né? Ah, mas, sabe, a blusa dele é muito feia. As roupas dele são muito feias, sabe? Ou seja, vai inventar alguma coisa, cara, só para criticar você. Então, tem até uma música que diz, né? Haters gonna hate. Né? Ou seja, odiadores vão odiar. Né, cara? O papel do odiador é odiar. Ele vai odiar. Né? Independente do cenário, independente se você está fazendo tudo certinho, você pode estar fazendo tudo certinho, mas ele vai inventar alguma coisa, né? Só para poder te criticar. Então o que nós podemos fazer? Cara, é simples, né? Não tem fórmula mágica, a regra é clara. Faça para você, né? Faça para você. Tenha sua consciência limpa com Deus, né, Miguel? Miguel comentou aqui, exatamente. É isso, cara, né? Tenha consciência limpa com Deus e faça, quando eu digo faça para você, é no sentido de saiba que você está dando o seu melhor e ponto final. Fala aí, Samuco, Deus abençoe, meu amigo. Saiba que você está fazendo o seu melhor e ponto final. Se tem algo a ser melhorado, melhore. Se tem algo a ser retificado, retifique. Agora, tenha a consciência tranquila com Deus e saiba que você está fazendo o melhor. Não se preocupe em provar nada para ninguém, porque se você pautar a sua vida, se você se preocupar em provar algo para alguém, você vai se frustrar. E sabe por que você vai se frustrar? Porque essa pessoa ou essas pessoas às quais você está tentando provar alguma coisa, elas sempre vão arrumar algo para te criticar. Então, se você provar o ponto X para essa pessoa ou para essas pessoas, logo elas vão arrumar um ponto Y para poder criticar você. E aí você vai querer provar o ponto Y. Quando você provar o ponto Y, elas vão arrumar o ponto Z. E vai ficar um ciclo infinito. E por isso que você vai se frustrar. Então não se preocupe, cara. Faça o melhor para Deus. Tenha a consciência tranquila com Deus. Entenda que você está fazendo o melhor e ponto final. Não se preocupe em provar nada para ninguém. Porque ninguém tem o poder de roubar, de tirar o que Deus tem para você. Amém? Então, continuando, inventemos alguma coisa, né? Alguma acusação e tramemos algo contra ele, disseram ali os invejosos. Assim, os ministros e governadores tramaram contra ele e foram ao rei dizer: Rei Dario, que viva para sempre. Nós, ministros, governadores e todos os principais oficiais, nos reunimos e concordamos em que o rei deveria promulgar o seguinte decreto. Ou seja, chegaram lá diante do rei, né,
e falaram, olha, a gente decidiu aqui, né, nós, ministros, governadores, né, todos os principais oficiais, decidimos que o Senhor deve promulgar o seguinte decreto. Que decreto era esse? Durante os próximos 30 dias, ninguém deve orar a nenhum outro Deus ou homem, exceto ao rei. Qualquer um que desobedecer será lançado na cova dos leões. Ou seja, fizeram um decreto ali, né, elaboraram um decreto ali, de que ninguém deveria orar pelo próximo um mês, né, a nenhum outro Deus, a não ser o próprio rei Dario. Tá? A não ser o próprio rei ali que estava constituído. Ou seja, olha só como é que os caras foram ardilosos, né? Já que não acharam nada para falar contra Daniel, pegaram ali no ponto que sabiam que ele seria fiel até o fim. A fé de Daniel em Deus. Eles sabiam, pelo testemunho de vida de Daniel, que Daniel não ia abandonar a sua fé em Deus por causa de poder, por causa ali de cargo ou algo do tipo. Eles sabiam que se Daniel tivesse que escolher entre a própria vida e ser fiel a Deus, ele escolheria a segunda opção. Então pegaram ali no ponto que sabiam que Daniel ia cair, cara, a fidelidade dele em Deus. E quantas pessoas por aí não trocam Deus pelo cargo, não trocam Deus pelo poder, né? E quando eu digo troca Deus, meu amigo, não é só, não é apostasia não, tá? Às vezes eu estou me referindo a pessoas que têm todo ali o semblante de religiosidade, né? Se vestem ali como religiosos, têm todos os elementos de religiosos, né, na estética, no físico, né, visíveis, mas por dentro são sepulcros caiados. Mas por que essas pessoas não pedem ajuda? Não são humildes e falam, eu preciso de ajuda, eu preciso reencontrar o primeiro amor, eu preciso, sabe, nascer de novo. Sabe por que elas não pedem ajuda? Porque elas estão mais preocupadas em manter a aparência de religiosas, para então, né, terem moral, tapinha nas costas, nossa, você é o cara, hein? Pô, você é santo mesmo, hein? Tal. Eles preferem manter a aparência do que serem sinceras, do que amarem a Deus de todo o coração. Então são sepulcros caiados. São podres por dentro e com uma aparência bacaninha por fora. Mas Daniel não cometeria esse equívoco. Daniel, se necessário fosse parar na cova dos leões, ele pararia na cova dos leões em nome da sua fé em Deus. Promulgue este decreto, ó rei, e assine-o para que seja irrevogável, como inscrição em pedra, conforme todas as leis dos medos e dos persas. Ou seja, né, os caras foram espertos também porque pegaram um rei que tinha acabado de entrar. Né, o Dario tinha acabado de entrar, né, devido à morte do rei Belsazar, e meio que tipo assim, colocaram ele contra a parede. Né? Olha, aqui o negócio funciona assim, né? As leis dos medos e dos persas é inscrição em pedra. Né? Não tem como voltar atrás, não. Então, ou seja, começaram ali a querer colocar ele a par do jogo, a par do sistema. Né? E o rei Dario assinou o decreto. Daniel soube que esse decreto havia sido promulgado, mas continuou a orar, como sempre fazia. Olha só, cara, uma pausa aqui. Como eu falei, né, Daniel não ia trocar a vida dele ou o cargo que fosse, sabe, em nome da sua fé em Deus. Não ia trocar, né? Deus era a prioridade de Daniel, né? Se ele tivesse que perder a vida, se ele tivesse que perder o cargo de governador dele, ele perderia. Daniel não ia trocar. Mas olha só o que a Bíblia fala. Daniel continuou a orar como sempre fazia. Como sempre fazia. Daniel não passou a orar quando ele soube que esse decreto foi assinado pelo rei. Não. Daniel continuou a orar como sempre fazia. Às vezes nós começamos a orar ou intensificamos a nossa oração quando a coisa começa a ficar feia. Né? Quando nós
ligamos a TV e vemos uma notícia ruim, aí nós nos colocamos de joelho, ó Senhor, agora, né, ouve meu clamor, tal. Aí nós começamos a orar. Quando nós recebemos um telefonema ruim, aí nós começamos a orar. Quando nós recebemos um diagnóstico médico ruim, aí nós começamos a orar. Porém, Daniel não. A Bíblia fala que Daniel continuou a orar como sempre fazia. Então, meu amigo, que fica essa lição para nós. Que fique essa lição, esse ensinamento, esse código para nós. Ore a todo tempo, e não apenas quando algo ruim acontece. A casa de Daniel tinha janelas no andar de cima, voltadas para Jerusalém. 3 vezes ao dia ele se ajoelhava ali em oração, agradecendo e louvando a Deus. Ou seja, Daniel orava 3 vezes ao dia, hein, cara? Às vezes a gente ora uma vez, talvez, né? Talvez, quando sobra tempo, nós oramos uma vez só. Então Daniel orava ali 3 vezes ao dia. Aí a gente pode falar, não, mas oração não é tempo, é qualidade. Beleza. Mas é necessário que nós também possamos investir tempo. Né? Imagina que você tem um filho, tá? Aí você vai falar com seu filho assim, ô filho, olha só, eu vou ficar aqui com você brincando durante 3 minutos só, tá? Mas não se preocupe, porque esses 3 minutos que eu vou ficar brincando aqui com você serão 3 minutos de qualidade, tá bom? Então vai valer a pena. Aí você conta lá, 3 minutos, ah filho, agora deu os 3, tá? Agora eu vou embora, tchau. Mas ó, foram 3 minutinhos de qualidade, tá? Você acha que o filho vai ficar como? Feliz ou triste? Ah, não, beleza, eu tô satisfeito porque meu pai ficou só 3 minutos comigo aqui brincando, mas foram 3 minutos de qualidade. Cara, tem coisas que nós precisamos investir tempo, tempo no relógio mesmo, tempo, né? Então, sim, ore com qualidade, ore com qualidade. Não adianta você ficar 1h30 orando, mas assim, uma oração ali, sabe, ritualística apenas, né, que não vem do seu coração. Aí também não. Mas, sabe, invista tempo em oração. Invista tempo em Deus. Né? Então Daniel orava 3 vezes ao dia. Tá? Os conspiradores vieram e ouviram orando, pedindo a ajuda de Deus. Imediatamente foram ao rei e o lembraram do decreto. O rei não assinou uma lei proibindo qualquer pessoa de orar a qualquer deus ou homem, exceto ao rei, durante 30 dias? E qualquer pessoa que fosse apanhada fazendo isso seria jogada na cova dos leões? Com certeza, confirmou o rei, como inscrição em pedra, conforme todas as leis dos medos e dos persas. Então eles disseram, Daniel, um dos exilados judeus, ignora a sua ordem e desafia a sua lei. Ele ora 3 vezes ao dia. O rei ficou desconcertado e tentou de todas as formas livrar Daniel da complicação em que o havia colocado. Ele pensou nisso o dia todo, ou seja, pegaram Daniel no pulo do gato, né? Mas nada surpreso, porque os conspiradores queriam isso mesmo, né? Eles estavam esperando a hora certa só para poder pegar Daniel. Ou seja, cara, quem é invejoso, né? Quem quer conspirar contra a sua vida, ele vai gastar um bom tempo do dia dele, da vida dele, tomando conta de você, né? Quem é invejoso, quem quer conspirar contra a sua vida, ele vai gastar um bom tempo observando o que você faz ou deixa de fazer, né? E assim fizeram aqui os invejosos, os conspiradores ali, que queriam arrumar alguma coisa para prejudicar Daniel. Só que a Bíblia fala, inclusive, que o rei Dario, ele tentou livrar Daniel disso. Por quê? Porque o rei conhecia Daniel, né? Foi esse rei que queria nomear Daniel como governador. Então o rei conhecia as qualidades, conhecia os atributos de Daniel, certo?
Só que não tinha jeito, cara. Ele tinha promulgado aquela lei, né? Ele teria que cumprir. Aí, inclusive, mediante a pressão dos conspiradores, né? A Bíblia fala, mas os conspiradores voltaram. Lembre-se, ó rei, é uma lei conforme todas as leis dos medos e dos persas, irrevogável. O rei cedeu e ordenou que Daniel fosse trazido e jogado na cova dos leões. Mas ele disse a Daniel, seu Deus, a quem você é tão leal, vai livrar você desta situação. Uma pedra foi colocada sobre a entrada da cova. O rei selou a pedra com seu anel e com os anéis de todos os seus nobres, porque não podia ser revogado. Ou seja, Daniel foi parar na cova dos leões. Mas tamanho era o testemunho na vida de Daniel, que o próprio rei virou para ele e falou, olha Daniel, o seu Deus vai te dar livramento. O seu Deus vai livrar você da cova dos leões. Ou seja, o rei Dario nem um servo do Deus de Daniel era, né? Nem um servo ali do Deus de Israel, Dario era. Mas, como eu disse, tamanho era o testemunho na vida de Daniel, que até quem não servia o mesmo Deus que ele, reconhecia o poder desse Deus na sua vida, né? Por isso que lá em Romanos, o apóstolo Paulo escreve, a natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Por que a natureza aguarda de forma tão ansiosa que os filhos de Deus sejam revelados? Porque há um poder extraordinário e sobrenatural nos filhos de Deus, que uma vez manifestado, que uma vez declarado, o mundo inteiro vai ver quão grande é o Deus que essas pessoas servem. Então Daniel, ele dava esse testemunho, a ponto do rei saber, né, quase adivinhar ali, que ocorreria um livramento. E eles selaram a cova com uma pedra, né? E a Bíblia, ela faz questão de ressaltar isso, né, que a cova estava selada com uma pedra, porque assim, na nossa pequena fé, ou falta dela, né, a gente poderia pensar, mas, pô, será que Daniel, ele ficou a noite inteira mesmo na cova dos leões e sobreviveu? Será que ele não escapuliu pela saída, né? E na manhã seguinte, antes do rei acordar, Daniel voltou e entrou na cova? Será que ele não fez esse migué aí? Então, assim, a Bíblia, assim, ela sabendo dos nossos pensamentos, das nossas viagens, né? A Bíblia deixou bem claro que a entrada da cova foi selada, né? Uma pedra foi colocada na entrada da cova, ou seja, não tinha como entrar, não tinha como sair, tá? O rei voltou para o palácio, mas não comeu e nem conseguiu dormir. Passou a noite preocupado. Porém, ao romper do dia, ele se levantou e foi depressa à cova dos leões. Quando chegou perto, chamou aflito: Daniel, servo do Deus Altíssimo, será que seu Deus, a quem você serve tão fielmente, livrou você dos leões? Que o rei viva para sempre, respondeu Daniel. Meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões, para que não me fizessem nenhum mal. Fui considerado inocente diante de Deus e também diante do Senhor. Ó rei, pois não fiz mal algum ao Senhor. Diz Daniel capítulo 6, do versículo 19 ao 22, né? Nesse contexto que o rei volta lá para a cova e chama Daniel. Olha que maravilha. Quando o rei ouviu essas palavras, ficou muito feliz. Ele ordenou que Daniel fosse retirado da cova. Depois que ele saiu, verificou-se que não havia nenhum arranhão sequer. Ele havia confiado
em seu Deus. Olha só, cara, que maravilha. Que bênção. Daniel teve um grande livramento em sua vida. Ele passou a noite todinha na cova dos leões, mas não sofreu um arranhão sequer. Sabe por quê? Porque Deus enviou o anjo, né? Como diz Daniel, Deus enviou o seu anjo para que esse anjo feche. Opa, desculpa aí que deu uma bateria aqui. Opa, voltou? Deixa eu ver aqui. Ó, questão de bateria aqui, que deu aviso aqui que a bateria estava acabando, mas já está conectado. Então, olha só o que diz Daniel. Deus enviou o seu anjo para que ele fechasse a boca dos leões e desse esse livramento a Daniel, né? Olha só. Deus enviou seu anjo que fechou a boca dos leões para que não me fizessem nenhum mal. Cara, olha que bênção, que grande livramento que Daniel teve. Naquele momento em que Daniel estava na cova dos leões, nenhum homem poderia ajudá-lo. Nenhum homem poderia livrar Daniel daqueles leões ferozes. Daniel estava sozinho naquela situação terrível. Era Daniel e os leões. Nenhum homem poderia ajudar Daniel naquele momento. Porém, quando a ajuda humana ou quando o agir humano chega ao seu limite, Deus envia ajuda do céu para a nossa vida. Como nenhum homem poderia ajudar Daniel a se livrar daquela cova dos leões, Deus enviou o seu anjo para que o seu anjo ajudasse Daniel, ou seja, uma ajuda diretamente dos céus. Meu amigo, minha amiga, se você está numa situação de aflição, como Daniel estava na cova dos leões, e você olha para um lado, olha para o outro e não vê nenhuma possibilidade de ajuda, e você não vê saída, entenda o seguinte: quando o agir humano chega ao seu limite, Deus envia ajuda e providência do céu para que você seja abençoado. Olha só, cara, o que o pastor Tiago Brunet fala sobre esse contexto de Daniel na cova dos leões. Daniel na cova dos leões me ensina 3 coisas importantes. Primeiro, o leão pode estar com fome, mas só morde quem Deus permite. Dependa de Deus. Ou seja, o que significa isso? É óbvio, né, gente, que o leão estava com fome ali naquela cova, né? Leão é um animal feroz, né? O rei da selva, né? Você já deve ter visto algum vídeo aí no Animal Planet ou no YouTube do leão ali caçando as suas presas ferozmente. Então, o leão estava com fome. Mas o leão pode estar com fome, mas só morde quem Deus permite. Uma vez que Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, não importava o tamanho da fome daqueles leões. Se Deus não permitiu que eles mordessem, comessem Daniel, nada foi feito. Daniel saiu ileso da cova. Ou seja, dependa de Deus. É o que eu falei lá no começo, cara. Não importa os invejosos. Não importa se as pessoas têm inveja de você. Não importa se as pessoas estão tramando contra você, como aquelas pessoas tramaram contra Daniel. Não importa nada disso. Dependa de Deus. Porque é Ele que está no controle. Segundo ponto que o pastor Tiago Brunet aponta. Quem mentiu para jogar Daniel nessa cova morreu logo depois por ordem do rei. Ou seja, aqui a Bíblia continua, né?
versículo 24. Então o rei ordenou que os conselheiros que tinham conspirado contra Daniel fossem jogados na cova dos leões, com suas mulheres e filhos. Antes mesmo de chegar ao fundo da cova, os leões já os agarraram e os despedaçaram. Ou seja, aqueles que tramaram contra Daniel foram eles que se deram mal depois. E a Bíblia faz questão de ressaltar que antes mesmo daqueles homens chegarem ao fundo da cova, e não apenas aqueles homens, mas as suas famílias também foram junto com eles, né? Ou seja, quando você, né, faz algo assim, como aqueles homens quiseram tramar contra Daniel, eles não prejudicaram não apenas ele, né? Eles prejudicaram não apenas eles, mas toda a sua família. E a Bíblia fala que antes mesmo de eles chegarem ao fundo da cova, os leões já os agarraram. Né? Então imagina, né? Eles descendo, né, na entrada da cova, os leões já lá com as patas ali querendo agarrá-los. E a Bíblia fala que os leões os despedaçaram. Por isso que o pastor Tiago Brunet fala: quem mentiu para jogar Daniel nessa cova morreu logo depois, por ordem do rei. Jamais seja um mentiroso da história. Ou seja, cara, não gaste sua vida simplesmente nutrindo inveja contra os outros. Não gaste a sua vida querendo prejudicar os outros. Não vale a pena. Não vale a pena. Tá? Terceiro ponto do pastor Tiago Brunet. Quando você sai da cova, chega a sua promoção. Daniel foi de injustiçado a governador. Ou seja, quando Daniel saiu da cova, o rei cumpriu aquilo que ele já queria, né, fazer na vida de Daniel. Nomeou ele como governador. Ok? A Bíblia fala que Daniel foi muito bem tratado e tal. Ou seja, assim que Daniel saiu da cova, né, o rei já nomeou Daniel como governador. Tá? Por isso que o pastor fala, quando você sai da cova, chega a sua promoção. Daniel foi de injustiçado a governador. Seu pior momento é seguido da sua grande vitória. Ou seja, meu irmão, como diz Tiago, se alegre nas provações. Sabe por quê? As provações servem para nos levar ao nosso destino em Deus. Porque lá em Romanos fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, uma provação, Deus nunca permite uma provação para que você seja derrotado, para que você morra, para que você seja humilhado. A provação que Deus permite é para que você seja exaltado, para que você chegue no local que Deus quer que você chegue. O Miguel, meu amigo Miguel, comentou aqui, Apocalipse 3, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas na verdade estás morto. Isso também se aplica aos caluniadores. Perfeito, meu amigo, perfeito. Foi o que eu me referi também àquela questão dos sepulcros caiados, né? Porque quem é caluniador, quem é invejoso, ele está podre por dentro. Mas por fora, eles têm que manter a pose, né? Não, como esses aqui no contexto de Daniel, esses caluniadores aqui que estavam tramando contra Daniel, eles eram ali, eles tinham um cargo no reinado. Eles eram oficiais reais, né? Ou seja, imagina como que eles não se vestiam, né? Como que eles não se portavam, né? Cheio de pompa, mas por dentro estavam podres, né? E é o que o Miguel falou, né? Tem nome de que vives, mas na verdade estás morto. Quantas pessoas não agem em nome de Deus, não se acham os santarrões, as santarronas, mas por dentro estão mortos, né? É isso. Então, às vezes você está achando que, nossa, eu estou na cova, eu estou no meu pior momento.
Não se preocupe. O seu pior momento é seguido da sua grande vitória, tá? Deus não permite provação para matar ninguém, no sentido, sabe, de... imagina Deus lá no céu. Nossa, eu vou permitir a provação aqui na vida dele porque eu quero esmagar ele, destruir ele. Cara, não existe isso, né? Não existe isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a cova para Daniel, a cova aqui para Daniel não foi para a morte de Daniel. A cova foi para Daniel, mais uma vez, testificar quão grande era Deus na sua vida. A cova serviu para separar o joio do trigo, ou seja, os caluniadores que tramaram contra Daniel, eles que foram parar na cova depois. Após aquele episódio da cova, o rei Dario teve uma visão clara do que estava acontecendo. E ele condenou os caluniadores e promoveu Daniel. Ou seja, olha o propósito dessa cova dos leões na vida de Daniel. Às vezes você está passando por uma cova dos leões, ou já passou, e fala, nossa, coisa horrível, se eu pudesse eu pulava essa parte da minha vida. Não, não fale isso, não pense isso. As coisas acontecem não com você, mas para você. Imagina uma coisa ruim que você viveu. Eu tenho certeza que pelo menos um ensinamento grandioso você pode extrair dessa coisa ruim. Eu digo por mim mesmo, né? Reflita também sobre algo na sua vida. Por fim, o pastor finaliza aqui. Eu acredito que chegou a hora de entendermos que, não importando nossa situação ou condição atual, tem alguém que cuida de nós. Não importa a sua situação, não importa a sua condição, não importa se você está no palácio ou na cova. Tem alguém que cuida de nós. Tome as decisões corretas e deixe o resto com Deus. Ele é absolutamente o arquiteto do destino. Ou seja, Daniel não teve que se preocupar, sabe? Ai, meu Deus do céu, os caluniadores estão querendo tramar contra mim. Eles me pegaram, agora minha vida acabou. Não, Daniel estava tranquilo. Sabe por quê? Porque Daniel sabia em quem ele cria. Deus é absolutamente o arquiteto do destino. Todo o curso da história humana está sob o absoluto controle de Deus. A sua vida e a minha vida está sob absoluto controle de Deus. Nada foge ao seu controle. Como diz o ditado popular, não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. A Bíblia fala nesse mesmo livro de Daniel que Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor sobre aquela estátua, né? O que quer dizer aquele sonho da estátua? Que tinha partes de bronze, de ferro, né, de ouro, de prata, enfim. O que esse sonho da estátua quer dizer? Cada parte da estátua fazia relação com um império que iria dominar o mundo. E Daniel, ele teve essa interpretação do sonho desde o Império Babilônico até o Império Romano. E ressalta-se que o Império Romano, aqui na época de Daniel, estava longe de acontecer. Mas por que Deus informou para Daniel a exata interpretação daquele sonho, inclusive em relação ao império, no caso o romano também, né, que assumiria lá no futuro? Porque Deus já sabia tudo o que ia acontecer na história. Deus não perde o controle. Deus é o arquiteto do destino. Então, para finalizar essa live, eu li aqui essa publicação do Tiago Brunet, né? Inclusive eu indico um livro dele para vocês, tá? Esse livro aqui é muito bom, cara. Descubra o seu destino. As chaves que abrem as portas para o seu futuro, tá? Descubra o seu destino. Livro do pastor Tiago Brunet. Um livro excelente, tá? Que realmente
impacta pelos ensinamentos que ele possui. Então, se você quer saber mais sobre o seu destino, se você quer saber mais sobre o que Deus reserva para o nosso destino, leia esse livro, tá? Do Tiago Brunet. Vale a pena. E eu quero finalizar essa live afirmando o seguinte. Como eu falei, recapitulando, né? Não se importe com os caluniadores, com os invejosos. Não queira provar nada para ninguém, porque quem tem inveja de você, quem sempre quer se sentir por cima da carne seca e rebaixar você, né? Ele não quer ver você vencer ou a sua melhoria. Lembra do exemplo que eu dei sobre a questão do horário? Se essa pessoa for um caluniador na sua vida, ou, por exemplo, um invejoso na sua vida, não vai adiantar você chegar para ela, aqui ó, você me criticou aquele dia lá, agora eu passei a chegar no horário, tá? Não vai adiantar, cara, porque essa pessoa não vai ficar feliz com a sua mudança. Porque essa pessoa não criticou você para ver você melhorar. Ela criticou você para ela se sentir por cima da carne seca e para poder rebaixar você. Simples assim. Tem pessoas que nos criticam que é para o nosso bem, é óbvio, amigos, né, familiares, né, enfim. Você sabe de quem eu estou falando na sua vida. Tem pessoas que nos fazem críticas para nos ajudar. Mas quem é caluniador, quem é invejoso, não é esse tipo de pessoa. Ele critica você para rebaixar você. Então não tente provar nada para ninguém, porque ainda que você ande tudo certinho, essa pessoa vai inventar alguma coisa só para te rebaixar e ela se sentir superior, e ela se sentir por cima. Como disse aqui na Bíblia. Como não tinham nada para poder acusar Daniel, eles inventaram ali um decreto que era proibido orar. Mas não para por aí, né? Ou seja, não tente provar nada para ninguém, tá? Não se preocupe com os caluniadores, com os invejosos, porque não são eles que estão no controle, é Deus que está no controle. E não veja, talvez, um momento ruim que você está passando como uma perdição, ou como, sabe, ai meu Deus, Deus esqueceu de mim. Não. O seu pior momento pode ser seguido da sua maior promoção. Entenda isso, tá? E quando o agir humano não pode fazer nada para nos ajudar, Deus envia ajuda diretamente do céu. Deus envia o seu anjo para nos abençoar, para nos livrar. Amém? Eu espero que essa live tenha abençoado a sua vida. Se você gostou dessa live, compartilha com seus amigos, manda para os seus familiares, para os seus conhecidos, nos grupos aí de mensagens, tá bom? Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Até a próxima.